Muito bem, vamos viajar? Vamos, afinal de contas, a gente viu aqui na reportagem apresentada que o Abel Ferreira tem um altíssimo cartaz em Portugal e ali notícias conflitantes, né? Sim. Se ele estaria disposto a abrir mão, porque aqui ele ganha muito bem, né? Para voltar a Portugal, ou ele teria planos para outro país europeu e do mundo. Nós vamos receber agora um convidado especial, que é o Rafael Soares, que é jornalista do jornal Record, jornal especializado em esportes, para contar um pouquinho sobre Abel Ferreira e também sobre outras questões aí que envolvem personagens que atuam em Portugal. Tudo bom, Rafael? Seja bem-vindo aqui ao Primeiro Tempo, um prazer receber você. Olá, obrigado pelo convite. Rafael, essa situação de Abel Ferreira, vitorioso, amadureceu demais, ganhou status nesse período à frente do Palmeiras e desperta a atenção dos grandes clubes portugueses. Qual é a situação? Quem que está interessado? O que existe de concreto em termos de tentativa de contratação de Abel Ferreira para a temporada 2025? Nesta altura há uma situação que mudou muito o contexto do futebol português, que foi a saída de Ruben Amorim do Sporting para o Manchester United. E é neste cenário que tem entrado o nome de Abel Ferreira nas notícias, nas páginas da imprensa portuguesa e também na brasileira, acredito eu. Nesta altura o treinador do Sporting é João Pereira, que tem sido alvo de muita contestação, ele que era o treinador da equipa B, no entanto, teve uma série de 4 derrotas consecutivas, venceu agora a última partida, mas também numa exibição que continua a causar desconfiança nos adeptos do Sporting. E nós estamos a falar de uma equipa que estava a vencer todos os jogos do campeonato português antes de Ruben Amorim ir para o Manchester United. Isto para contextualizar, porque o nome de Abel Ferreira é um nome que é visto com agrado na estrutura diretiva do Sporting. Mas há aqui duas questões, e vocês já afloraram algumas das notícias também que o nosso jornal deu. A primeira é que, de facto, Abel Ferreira é um nome que é visto com agrado, mas há a questão salarial. Abel Ferreira ganha à volta de 6, 7 milhões de euros líquidos no Palmeiras, é um salário que, por exemplo, o Ruben Amorim recebe no Manchester United, é um salário bastante elevado. De qualquer forma, Abel Ferreira, lá está, já trabalhou no Sporting, ele que começou mesmo a treinar nos escalões de formação do Sporting, foi campeão mesmo nos sub-19, treinou a equipa B e acabou por sair também em conflito com o anterior presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, já não é o presidente do Sporting, e esta estrutura então aprecia o trabalho de Abel. Mas depois há outra questão, e também foi noticiada pelo nosso jornal, é que Abel Ferreira mantém um plano firme, ou seja, terminar o projeto do Palmeiras em dezembro de 2025, ou seja, daqui a um ano, e depois entrar num período sabático de 6 meses para descansar da exaustão que, no fundo, o calendário brasileiro exige. É um calendário muito exigente, muita competição, muitos jogos, e Abel Ferreira está há muito tempo no Palmeiras e a ser bem sucedido durante grande parte do tempo. Portanto, resumindo, é um nome que causa agrado à estrutura do Sporting, mas Abel parece não ter o plano de sair do Palmeiras nesta altura e o salário é alto, sabendo-se de resto que Abel é um treinador que se calhar tem o carisma necessário, é visto para além das suas qualidades táticas, é um treinador com uma personalidade forte, vincada, e Ruben Amorim tinha essa grande qualidade. O próprio treinador dizia que a sua maior qualidade era a forma como se ligava com o grupo, mais do que qualquer questão tática. E nesse sentido, Abel poderia preencher esse vazio, esse sentimento de perda e descrença que me parece que os jogadores do Sporting sentem nesta altura com o atual treinador. Mas nesta altura não há negociações, é preciso dizer. O Rafael Soares está com a gente desde Portugal. Eu queria saber de ti, Rafael, como é que os treinadores portugueses, estão se referindo ao futebol brasileiro, principalmente aos que passaram por aqui. Se você tem alguma informação, o caso do Luiz Castro, do Vitor Pereira, do Gesualdo Ferreira, se eles elogiam o futebol brasileiro ou se eles acreditam que aqui no Brasil é praticamente impossível de ter sucesso ou de conseguir trabalhar.
Olha, sobretudo, e é uma ideia que também fica, se calhar, do futebol brasileiro, não sei se concordam, no nosso futebol português também acontece muito, que é os treinadores terem pouco tempo para trabalhar, ou seja, não há muita paciência, os resultados têm de ser imediatos e isso vê-se no histórico de saídas de treinadores, mas reforço, isso também acontece com alguma frequência no futebol português. Por acaso, ainda esta semana ouvi Luís Castro a falar num podcast no Jornal Expresso, em que fala muito da sua ligação ao Botafogo, em que dá os parabéns ao atual treinador Artur Jorge, e o Luís Castro parece ter apreciado bastante esse trabalho no Botafogo, que estava a ser um trabalho muito, muito bem sucedido, saiu a meio, lá está, depois entrou o Bruno Lage, também teve uma saída, teve um período bem mais curto, mas por exemplo no caso do Luís Castro, parece ter gostado muito de trabalhar no Botafogo, trabalhou com muito talento e fez parte também um pouco da reestruturação do futebol do Botafogo, levando ao êxito atual. É um futebol que nós acompanhamos cada vez mais, principalmente desde a chegada de Jorge Jesus ao Flamengo, que foi também um treinador muito bem sucedido, agora com Artur Jorge e Abel, dois dos treinadores principais do Brasileirão, e que certamente terão sempre portas abertas no futebol português, principalmente. Acredito que quando houver saídas dos treinadores dos três principais clubes, ou seja, falo do Porto, falo do Sporting, falo do Benfica, acredito que Abel e Artur Jorge serão sempre dois dos primeiros nomes referenciados. Depois há outros treinadores que naturalmente tiveram passagens infelizes. Josualdo Ferreira, por exemplo, acredito que foi um pouco vítima dessa situação que eu referi, ou seja, a falta de paciência, o facto de os resultados terem logo de aparecer. Isso, vocês conhecem melhor o futebol brasileiro, não sei se vocês estão de acordo.